Levante a palavra nas suas mãos. Meu Deus, fala, meu Deus, nos dá ouvidos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Ezequiel, capítulo 47, no versículo 3. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Preste atenção aqui, por favor. Nós vamos falar sobre intimidade. Intimidade, ela não nasce da noite para o dia. A intimidade, ela é construída, a intimidade, ela leva tempo. A intimidade, ela requer investimento. Por exemplo, um casal, ele vai ficando cada vez mais íntimo à medida que um vai dedicando tempo em conhecer, em saber mais um do outro. Quando você conhece uma pessoa com quem você vai se casar, como no caso, quando eu conheci a minha esposa, eu viajava durante horas, porque eu estava num estado e ela em outro, e nós nos víamos pelo menos uma vez ao mês, e eu queria estar lá. Eu tinha o interesse de estar lá. E não importava quanto tempo eu tivesse que viajar, porque eu queria conhecê-la, queria ter intimidade. Amém? Saber mais dela, conhecer mais o que ela pensa, o que ela sonha, o que ela deseja, o que ela quer. Então, interesse, mais tempo, gera intimidade. Trazendo para a nossa vida com Deus, trazendo para a nossa intimidade com Deus, é a mesma coisa. As pessoas dizem querer intimidade com Deus, mas elas não dedicam tempo a saber mais sobre Deus. Elas não dedicam tempo em conhecer a Deus, a mente de Deus, através da palavra. Elas não dedicam tempo à palavra, elas não dedicam tempo à oração. Elas não dedicam tempo à evangelização, elas não dedicam tempo no crescimento espiritual delas com Deus. Mas elas dizem que elas querem intimidade com Deus. Só que aquilo que me interessa sempre vai ter o meu tempo, sempre vai ter a minha atenção. E muitas pessoas não recebem de Deus, muitas pessoas não crescem com Deus, muitas pessoas não recebem o Espírito de Deus, justamente porque elas não demonstram esse interesse. Não há uma dedicação, não há um empenho, não há uma entrega. Não há. Você vê, por exemplo, que existem pessoas que, se você perguntar para ela sobre qualquer outro assunto, ela domina. Ela nada de braçada, porque ela dedica tempo, ela aplica tempo naquilo ali. Você vê que uma pessoa, por exemplo, quando ela escolhe uma determinada profissão, ela se dedica, ela se aplica, ela se empenha na profissão, e isso é o correto.
ela quer saber, ela se entrega, porque do contrário, ela vai se tornar um profissional mediano. Então ela se dedica, ela se aprofunda, ela estuda, ela busca, ela passa horas a fio estudando, pesquisando, porque é do interesse dela. Ela tem interesse, é do interesse dela. Assim como tem pessoas que, se você perguntar para ela o nome de cada jogador do time que ela torce, ela sabe o nome de todos eles, inclusive dos reservas. Sabe tudo. É aquela pessoa que, se ela sentar para conversar sobre futebol, ela entende tudo. E ela passa horas falando sobre aquele assunto sem se cansar. Porque é do interesse dela, ela tem interesse, ela dedica tempo naquilo. Tem gente que passa horas, jovens que passam horas na frente de um videogame, horas na frente de uma televisão, assistindo uma série. Se você perguntar dele, se você perguntar para ele da série, ele sabe tudo. Absolutamente tudo, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque é do interesse dele. Quando uma coisa tem o nosso interesse, ela vai ter o nosso tempo, ela vai ter a nossa dedicação. Você vai se dedicar naquilo que é do teu interesse. Você vê que a questão do tempo, como nós medimos o tempo, depende muito do interesse que nós temos sobre determinados assuntos e até pessoas. Porque, por exemplo, às vezes, se você tiver com pessoas que não é do seu interesse e que estejam falando de assuntos que não lhe interessam, às vezes 2, 3 minutos vai parecer uma eternidade. Só que se você estiver conversando com pessoas agradáveis, com pessoas que o que elas estão falando lhe diz respeito, lhe interessa, você tem curiosidade, muitas vezes 10 horas vai passar tão rápido que você não vai nem perceber, você não vai sentir, porque é do seu interesse. Às vezes, a pessoa, ela vai para um estádio de futebol, ela fica durante o jogo todo, sequer ela olha no seu relógio. Mas na igreja, na hora do momento da palavra, ela olha para o relógio o tempo todo. Porque o assunto da palavra de Deus não lhe interessa. E quando algo não lhe interessa, é cansativo, é exaustivo, dá sono, dá canseira, dá fadiga, porque não me interessa. Eu não vejo a hora de acabar. Lembra das vigílias, das madrugadas, muitas vezes das 10 horas da noite até amanhã do dia seguinte, 5 horas, 6 horas da manhã, acabava a vigília e você ficava com aquele gosto de quero mais. Ah, que madrugada maravilhosa. E se alguém perguntasse assim, olha, você toparia mais 6 horas de vigília? Eis-me aqui. Hoje
pessoa fica 20 minutos, ela já está o quê? Cansada. Ela já está exausta. Por quê? Perdeu-se o interesse. Perdeu-se o interesse. Não há mais interesse. Entenda que quando algo lhe interessa, aquilo tem o seu tempo. Você quer se dedicar àquilo, você quer saber mais daquilo, você quer conhecer daquilo, você deseja se aprofundar. E é exatamente por não dedicar tempo, é exatamente por não haver esse interesse nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas coisas espirituais, é que você vai se deparar com muitas pessoas vazias, superficiais, pessoas que facilmente são derrubadas, que qualquer vento, qualquer situação derruba elas, porque elas não têm profundidade, elas são rasas, são facilmente arrancadas, não tem profundidade com Deus. E você tem que buscar profundidade. Você não pode ser raso no seu relacionamento com Deus. Você vê que há pessoas que passam tempo e a oração dela é a mesma. Ela passa tempo e o conhecimento dela de Deus é o mesmo. Ela passa tempo, passa anos e ela continua estacionada, é a mesma pessoa. Não mudou nada. Tem gente que se eu pedir aqui agora e dizer assim, abra a Bíblia aí no livro de Abacuque, é capaz de eu terminar o culto e ela está procurando ainda. Mas a pessoa está há 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Mas pergunta para ela, o que passou ontem na novela das 8? Ela fala com mínimos detalhes. Por quê? Porque é um assunto que lhe interessa. Se você quer crescer com Deus, você tem que investir tempo com Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que buscar a Ele no secreto, no particular, na intimidade, lá no seu âmago. Você tem que buscar, você tem que ter esse envolvimento com Ele, porque o Espírito de Deus, Ele não vai habitar em alguém que não tem interesse em tê-lo. O Espírito Santo não vai estar com alguém, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele vê, ele ouve. Assim como você, eu, nos incomodamos quando você está com alguém e você quer bem, você orienta, você ensina, você fala, você exorta, você corrige, você ama, você instrui, e aquela pessoa não lhe ouve, aquela pessoa não faz questão da tua presença, aquela pessoa não faz questão de ouvi-lo. É natural que com o tempo você vai se afastando. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Não é que ele vai estar numa pessoa que não tem interesse em estar com ele. Como é que ele vai estar com uma pessoa que não tem o mínimo interesse de ouvi-lo? Uma pessoa que não quer ser instruída, guiada por ele, ensinada por ele. Não tem como. Não faz sentido. Então é necessário que a pessoa deseje e que ela demonstre isso, dando a ele o tempo dela, e não o tempo que sobra, não é o tempo que resta, não é o tempo que dá, mas é ela dedicar tempo em conhecer o Espírito Santo, em buscar essa intimidade com Ele. Entenda, a nossa vida
ela é um reflexo daquilo que está dentro do nosso interior. A minha vida é reflexo da presença que eu carrego. Se eu carrego a presença do mal, eu vou refletir o mal. Se eu carrego a presença do Espírito Santo, eu vou refleti-lo na minha vida. A minha vida exterior é reflexo daquilo que eu carrego, do que está dentro de mim. Se você olhar, por exemplo, para o reflexo do seu casamento, se eu olhar para o reflexo do meu casamento, o reflexo do seu, do meu, do nosso casamento, é resultado daquilo que está no nosso interior. O que está no meu interior, mais o que está no interior da minha esposa, é igual à vida que nós vivemos. Se eu vivo o inferno, é porque no meu interior há o quê? O inferno no meu interior. E as pessoas precisam entender isso. E por que não entendem? Porque falta profundidade, falta intimidade, falta curiosidade em aprender de Deus. Às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem as coisas de Deus. Às vezes, quando o pastor prega, parece que ele está falando um outro idioma, porque tem assuntos que que nós não dominamos. E quando nós vemos alguém conversar sobre determinado assunto que nós não dominamos, como é que nós ficamos? No vácuo, perdido. Eu não estou entendendo nada que eles estão falando. Parece que eles estão falando em outro idioma. Muita gente fica assim na igreja. E não estou falando das pessoas novas que estão chegando agora, não, que não tem muito conhecimento, que vão aprender, que vão se aprofundar, que vão crescer muito com Deus ainda. Não. Eu estou falando de pessoas que estão há muito tempo, que deveriam os semestres, mas ainda estão necessitando de leite. Pessoas que poderiam estar ajudando, ensinando os mais novos, ensinando outras pessoas, mas ainda ela necessita do leite. Ela não está pronta para a comida forte, porque ela não tem intimidade, ela não tem profundidade. Tem gente que, se você falar para ela fazer uma oração, ela vai ter dificuldade. Por quê? Porque falta essa intimidade. Às vezes, a intimidade de uma pessoa com Deus, ela é revelada na dificuldade que aquela pessoa ela enfrenta. A dificuldade é revelada a intimidade é revelada na dificuldade que ela enfrenta. Porque quando tudo vai bem, todos parecem iguais. Quando tudo vai bem, todos parecem iguais. Todos parecem justos, todos parecem santos, todos parecem de fé. Quando tudo vai bem, quando estão dando testemunhos, mas quando vem uma dificuldade, a dificuldade revela a intimidade que aquela pessoa tem ou não com Deus. Por exemplo, tudo que aconteceu com Caim e com Abel revelou a natureza de ambos. Abel revelou uma natureza boa ou ruim? Boa. Abel revelou uma natureza justa diante de Deus. E Caim? Caim revelou a natureza maligna que estava dentro dele. E se tornou um vilão, cometendo o primeiro homicídio na Bíblia.
Ou seja, tudo aquilo que ele passou, toda aquela situação, a negativa de Deus em relação ao que ele apresentou a Deus, toda aquela situação revelou a natureza ruim dele. A dificuldade revela a nossa intimidade. Por isso que existem pessoas que elas reagem diante das dificuldades de maneira diferente. Você quer ver a pessoa, ela vem, pastor, está uma guerra, está difícil, eu não estou aguentando. Agora, outras pessoas que já têm intimidade, às vezes a pessoa está enfrentando uma luta, e às vezes você quer passar uma fé para ela, quem acaba passando fé para você é quem? É ela, que você olha para ela, ela está numa firmeza de espírito, ela diz assim, pastor, está uma luta, mas eu vou vencer, Deus é comigo, Deus não me abandonou não, pastor, está difícil lá em casa, se levantou uma luta essa semana contra mim, pastor, a coisa está feia, mas Deus é comigo, porque a dificuldade revela a intimidade. Você olha, você vê que é uma pessoa que tem intimidade, tem confiança, sabe quem Deus é, conhece a Deus. Você vê que a pessoa não é rasa, não é superficial, ela é profunda. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Nós temos que aprender a ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter ouvidos. Você vê que às vezes você fala com a pessoa, você orienta, você tenta mostrar para a pessoa que o problema dela não é o problema que ela está apontando, que o problema dela é o que está dentro dela, mas a pessoa, por não ter intimidade, ela não consegue compreender, ela ainda continua dizendo que o problema é o problema. Mas o problema é meu filho, mas o problema é a minha saúde, mas o problema é meu marido. Não, o problema está dentro dela, ela não está percebendo isso, que o maior problema é o que está dentro dela. Não adianta você tratar os galhos, não adianta você tratar as folhas, se você não tratar a raiz. Se a raiz está podre, se a raiz está estragada, não adianta tratar os galhos, não adianta tratar as folhas. Você tem que tratar a raiz, o foco, é o espiritual, é o cerne, é a alma, é o que está dentro de você. Se o que está dentro não for resolvido, não adianta. E isso, o interior, só é restaurado, só é tratado quando você tem intimidade, quando você recebe esse rio, que é o Espírito Santo, que passa a fluir dentro de você e cura a sua alma, limpa você, lava você. Do contrário, não tem mudança. A mudança, ela não começa do lado de fora, a mudança começa do lado de dentro. O maior testemunho não é o testemunho da casa, não é o testemunho do carro zero, não é o testemunho da empresa que você montou, não é o testemunho do casamento. O maior testemunho que uma pessoa pode dar é o testemunho de carregar dentro dela a presença do Espírito Santo. É um vaso de barro com uma presença gloriosa dentro. Tem testemunho mais glorioso do que esse? Tem testemunho maior do que esse? Você não merecer e ter de Deus o Espírito dele, a presença dele fluindo em você e através da sua vida, não tem coisa mais gloriosa do que essa. Só que a pessoa que não tem intimidade, ela não entende isso. E é por isso que as pessoas muitas vezes, elas permanecem na superficialidade, elas não se aprofundam. Ezequiel nos ajuda a entender. Ezequiel 47, versículo 3, ele teve uma visão ali profética.
E diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E ele fala: águas que me davam pelos tornozelos. Ou seja, superficial. Assim tem gente que só molha o quê? O tornozelo. Ela é rasa. Ela é rasa. É aquelas pessoas que a água está no tornozelo. Sabe quando a pessoa está diante ali daquelas águas e ela molha os pés, molha a mão, joga um pouco de água na cabeça, mas não mergulha? Tem gente assim. Ela está diante do oceano do Espírito para mergulhar de cabeça no centro da vontade de Deus, mas ela fica colocando a pontinha do pé. Aí você olha para ela, ela está rasa, ela não sabe orar, conhece nada da Bíblia. Você vê que às vezes a pessoa ainda não se libertou, apesar de tantos anos dentro da igreja, ela ainda sofre com possessão demoníaca, continua ainda tendo manifestações de demônios, não conseguiu ainda deixar os vícios, ainda é escrava do pecado, não consegue deixar os pecados de estimação, não consegue se livrar. Por quê? Porque só molha tornozelo, não mergulha, superficial. Pessoas que querem as bênçãos, mas sem se comprometer com quem? Com o abençoador. Querem ser abençoadas, mas não querem ter um compromisso com ele. Não querem dar a vida para ele, não querem sacrificar a vida para ele, não querem dar a vida para ele. Então a água está onde? No tornozelo. Agora, vamos continuar. Diz mais: e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então, existem aquelas pessoas que elas vão de maneira gradativa, elas vão se aprofundando cada vez mais. E isso não tem a ver com o tempo de igreja, o tempo de cristão, o tempo, não. Isso tem a ver com o interesse. Porque às vezes você vê pessoas que vieram depois, pessoas que têm pouco tempo até de conversão, mas você olha para ela, ela está muito mais evoluída. É aquela pessoa que ela evoluiu, ela se aprofundou mais. Por quê? Porque ela tem interesse, ela foi se dedicando, ela foi priorizando o Espírito Santo antes das bênçãos, ela foi colocando Deus acima dos problemas, ela foi aprendendo de Deus, ela foi demonstrando curiosidade. Você olha para ela, ela já se libertou dos demônios, ela já deixou o pecado, ela é aquela pessoa que ela está evoluindo, ela está progredindo, a vida dela você já vê mudanças significativas. Por quê? Porque ela está gradativamente se aprofundando. Outros você olha e a pessoa ela está no mesmo lugar. Você olha, ela está no mesmo lugar, não evoluiu nada. E é triste porque até mesmo as pessoas de fora percebem isso, e muitas vezes falam assim: poxa fulana, mas você vai tantos anos na igreja com esse palavreado ainda?
Você vai tanto tempo na igreja, mas você ainda está nesse vício? Poxa, você vai tantos anos na igreja e você ainda é desse jeito? Poxa, depois de 20 anos. E alguns ainda falam: seu pastor prega o que lá? É ou não é verdade? Por quê? Porque não se aprofundam. Mas tem gente que vai crescendo, se aprofundando. E você tem que tomar cuidado para que o seu estado de calmaria, o seu estado de bênção, o seu estado de ausência de guerra, ele venha fazer você estacionar. Porque às vezes a pessoa, ela se libertou, antes ela tinha depressão, hoje não tem mais, antes ela queria morrer, hoje não quer mais morrer, antes ela estava doente, hoje ela está curada, ela estava desempregada, hoje financeiramente ela está estável. E o que é normal acontecer? Eu não tenho problema, a minha vida é ausente de problema, eu não tenho tantas dores assim na minha vida. É natural a pessoa fazer o quê? Se acomodar. Ah, para que eu vou querer o Espírito Santo? Ah, para que eu vou me aprofundar mais em Deus? Para que eu vou querer conhecer essa palavra? Esse negócio de conhecer a palavra, isso é coisa de pastor, não prega a palavra de Deus. Quem tem que conhecer a palavra é o pastor. Para que eu vou conhecer a Bíblia? Quem tem obrigação de conhecer a Bíblia é o pastor e os obreiros. Eu não tenho obrigação de conhecer a palavra. Não, quem tem que orar por mim é o pastor. Eu não tenho obrigação de ficar orando. Eu lá tenho tempo para orar. Cuidado, porque o estado de tranquilidade pode fazer você se acomodar. Você olhar para a tua vida e pensar assim: ah, tá tudo bem, eu estou casada, não me falta dinheiro, eu não estou doente, não falta comida em casa, meus negócios vão bem. Para que eu quero a presença de Deus? Para que eu quero o Espírito Santo? Para que eu quero conhecer mais de Deus? Para que eu quero crescer com Deus? Já está tudo bem. E a pessoa se acomoda, e aí a água fica onde? No joelho. A água fica onde? No lombo. Mas ela nunca mergulha, ela nunca se atira, ela nunca se lança de cabeça. É aquela pessoa que, dado o tempo que ela tem, já era para esse rio de águas vivas estar fluindo nela e através dela. Porque esse é o propósito de Deus, encher você, fazer você transbordar, para que você tenha esta água para você, e você dê de beber também a quem tem sede. Você leve essa água por onde quer que você passar, é na faculdade, é no trabalho, é em casa, é no condomínio onde você mora, é na igreja, é no grupo que você pertence, que você leve essa água, que as pessoas, a partir de um momento com você, elas saiam diferentes, elas saiam impactadas. Você deu o que você tem para elas. Só que como eu vou ter uma coisa que eu não busco? Como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Então eu preciso me aprofundar, eu preciso me entregar, eu preciso buscar. E se você não tiver profundidade com Deus, as lutas, as dificuldades, os problemas vão derrubar você. As lutas vão vir. Assim como o sol brilha para todos, as tempestades vêm sobre todos. E o que difere um dos outros é a capacidade que eu tenho de suportar. E essa capacidade vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Ele. Quem me fortalece é o Espírito Santo. A minha força vem dEle. Vem da intimidade que você tem com Ele. Então, se aplique em conhecer a Deus. Porque as lutas vão vir.
E se você tiver o Espírito de Deus dentro de você, você já viu aquela árvore que ela foi plantada com profundidade, com cuidado, com zelo. As raízes dela cresceram, foram se embaraçando com tudo que estava debaixo da superfície. Ela foi se fortalecendo, se tornou uma estrutura forte lá embaixo. Aí veio um vento forte, pode até quebrar um galho, pode até arrancar umas folhas, pode até sacudi-la, mas ela permanece o quê? Ela permanece, balança para lá e para cá, mas permanece o quê? Agora tem outras que bate um vento, leva ela embora. Tem ou não tem? Bate um vento, arranca ela fora, porque ela é rasa, está rasinha. Então busque essa intimidade com Deus, busque essa vida com Deus, essa intimidade com Ele, se aprofunde. Aí ele continua dizendo assim: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quer dizer, para eu avançar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me entregar. Tem pessoas aqui que já era para estar vivendo o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Tem pessoas aqui que já era para estar muito mais evoluída, para ter experiências gloriosas, profundas. Tem pessoas aqui que já era para ser um testemunho extraordinário na mão de Deus, mas ela chegou no momento da vida dela, em que ela chegou e ela parou, se deparou diante do rio, e ela está naquela ainda: eu não sei se eu vou, se eu me atiro, se eu mergulho, se eu fico. Ela está cheia de dúvidas, ela não sabe se entrega, se não se entrega, se mergulha de cabeça na vontade de Deus ou não. Cuidado com isso. Você sabe que todas as vezes que você tiver dedicado a conhecer de Deus, a aprender de Deus, a buscar mais de Deus, o mal, o diabo, ele vai criar distrações para roubar o seu tempo, para roubar a sua atenção. Você vê que hoje tem muita gente viciada em tudo quanto é tipo de coisa, de vício. E não é só vício de droga não, é vício de celular, é vício de jogos, é vício de tudo que você possa imaginar. Tudo que rouba tempo, tudo que rouba atenção, vício de rede social. Tem gente que mexe o tempo todo em rede social, que até mesmo na hora da palavra, da reunião, ela está olhando o WhatsApp, está olhando o Instagram, está olhando o Facebook, está vendo foto, está postando vídeo. Ou seja, tudo isso está roubando a atenção das pessoas para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. E quando o mal consegue distrair você, você perde o foco, você perde a energia, você perde a força, você deixa de colocar força na busca, você deixa de colocar força em conhecer a Deus, você deixa de colocar força em querer aprender da palavra, em querer desenvolver uma intimidade com Deus. Então busque intimidade, queira ter intimidade com Deus, queira ter intimidade com quem? Com Ele. Aí ele continua dizendo aqui assim: e disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão
estas águas e serão saudáveis. Diga assim comigo: e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Este rio aqui representa a presença de Deus, entrando, curando, limpando, restaurando. Amém? Esse rio está aqui, esse rio é a presença de Deus. Nós vamos buscar esse rio agora. Você vai falar: meu Deus, eu quero esse rio dentro de mim. Eu quero essa presença em mim. Amém? Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos esta presença, nós queremos esse rio, meu Pai, fluindo dentro de nós. Nós queremos essa presença, meu Pai. Fale com Deus agora, que você quer esse rio fluindo dentro de você. E com Deus agora, busque a presença dEle, meu Pai. Nós queremos a Tua presença, meu Deus. Nós queremos o Teu Espírito, meu Deus, que esse rio, ele venha fluir, meu Deus, no nosso interior. Que esse rio, ele venha fluir na nossa alma, limpando, lavando, meu Deus, tirando toda sujeira, toda imundícia. Oh meu Deus, vai lavando, vai limpando-nos de todo o pecado, vai tirando toda a sujeira, toda a impureza, toda a injustiça. Oh meu Deus, vai nos lavando. Nós queremos ser lavados por esse rio, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito, meu Deus. E por onde esse rio passa, o milagre acontece. Por onde esse rio passa, a cura na alma, há uma cura interior, há uma restauração, há uma reconciliação, há uma transformação, uma mudança total de vida, de caráter. Oh meu Senhor, desça aqui agora, faça fluir esse rio no nosso interior, invada nossa alma, invada o ser desta pessoa, flua nela e através dela, meu Pai. Oh meu Senhor, nós queremos ter intimidade, nós queremos ter comunhão com a Tua presença, nós queremos Te conhecer e ser conhecidos pelo Senhor. Nós não queremos nos manter na superficialidade, nós não queremos ser rasos, mas profundos do nosso relacionamento com o Senhor. Então vem sobre a nossa vida. Oh meu Pai, nós não queremos ser frios, apagados, opacos. Não, meu Pai, não. Frio na oração, frio na intimidade, frio na comunhão. Nós não queremos ser frios, não. Então busque a Deus agora. Não se cale, não seja frio diante da busca, não. Mas se derrame diante dele, rasgue o seu coração, rasgue a sua alma, se humilhe diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Isso, se derrame diante de Deus agora. Diga para Ele: eu Te quero, meu Pai, eu quero a Tua presença, Senhor. Eu não quero sair daqui o mesmo, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ser o mesmo homem, a mesma mulher. Não, não, eu quero Te conhecer, eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito, eu quero ter uma experiência viva e poderosa
com o Senhor, meu Pai. Aleluias. Meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Diga: meu Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu me derramo no teu altar, eu me entrego a ti de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha alma, em nome do Senhor Jesus.